Com você, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de São João, o capítulo 15, o versículos de 26, 16, 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar presente, prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos disse isto para que vos lembreis o que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu gostaria de o seguinte, na reflexão de hoje, lembrar assim: nós cristãos, nós que somos batizados e crismados, nós temos uma fé profunda em Cristo Jesus. Nós cremos, nós rezamos, nós temos intimidade, falamos com Ele. Nos momentos de alegre agradecemos, nos momentos difíceis pedimos. Mas veja que quando Jesus, naquele momento em que pregava a palavra, durante a sua vida pública, não aceitaram. Houve grupos que não o quiseram, e em nome da fé. E veja que, como diz o Senhor, olha, estão fazendo isto pensando que estão fazendo um culto a Deus. Por isso, então, veja que isso nos ajudará muito a compreender isto. Olha, virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus, ou seja, em nome do Senhor. Então, por isso, tomemos nós também cuidado. Às vezes, a gente pensa que está prestando um culto a Deus e às vezes usa até o termo: o Senhor falou ao meu coração. Você não é bom, você está errado, você vai para o inferno, você está fora. Será que o Senhor disse isto mesmo? Veja que então, por isso, nós devemos conhecer profundamente o Pai. Quem é Deus, o Pai? Como Ele age em nós? Como age o Filho? E agora o Filho nos promete: eu mandarei a vós o Espírito, o Defensor. Olha, queridos irmãos e irmãs, olhando para a história da Igreja, quantos homens de ontem e de hoje foram mártires, mataram, tiraram-lhe a vida, achando que prestavam um culto a Deus. Hoje, não só o derramamento do sangue dos mártires, mas quando um padre, quando um bispo, até mesmo o Papa, quando um coordenador de pastoral, coordenador de movimento, em que seu grupo falam mal dele, julgam, criam imagens falsas, assim por diante, está martirizando. E às vezes achando que presta um culto a Deus. Por isso, vamos abrir nossos olhos e pedir a graça de Deus. Sem a graça, nós não conseguimos verificar tudo isso e caminharmos. Por isso, devemos sempre agir conforme a graça do Senhor. E vem a hora, diz o Senhor, em que Ele será entregue. Veja, porque de fato entregue, porque o ódio, o julgamento, a falta de misericórdia, achou que seria maior do que o amor. Por isso, por amor, o amor é que vence.
a entrega ao Senhor. Quantos santos que hoje nós conhecemos, que no momento da sua execução de mártire, no momento da sua partida à casa do Pai, aqueles que fizeram acharam que estavam certos. Vamos dar uma olhadinha lá no Atos dos Apóstolos, quando Saulo tira a vida de Estevão. Ele e os que estavam em torno tinham certeza que estavam certos, que estavam caminhando conforme a lei do Senhor. Depois é que tomaram consciência de que estava errado, mas já tinham tirado a vida dele, mas tornou-se mártire. Mas eu quero dizer com isso o seguinte: antes de traçar julgamento, antes de passar mensagens para o outro, deixa-se tocar pela graça. A graça nos constrói, nos faz sermos outras pessoas livres. Por isso, eu vos peço, ame, ame e ame. Estamos indo para o encontro da celebração do Pentecostes. Começa já a preparar o seu coração. Tenha pelo menos de 15 a 30 minutos de silêncio, dizendo: vem Espírito. No dia em que celebrar o Pentecostes, eu estou pronto, pronta para te acolher. Muita paz para você, que Deus te guarde e te abençoe. Amém.